Fala, ABC! Pessoal, hoje eu tô com uma visita aqui que agora vai fazer parte desse podcast também. A Larissa Rocha. Tudo bem, Lari? E aí, gente, um prazer estar aqui com vocês. Vocês já me conhecem que eu sou do Fala Lacast, mas agora eu tô aqui e vambora que vai dar tudo certo. Ó, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Então, primeiro, pra você que tá assistindo a gente pelo canal 526 da Claro TV e pra você também que vai assistir agora a gente de duas formas, pelo YouTube, no canal TV ABC Shop, ou também agora pelo Fala ABC News. E para explicar para vocês o que está acontecendo, teve uma fusão aqui do Fala ABC com o Fala ABC News. E para você que não conhece, o Fala ABC News era o maior portal de notícia aqui do ABC. E a gente fez essa fusão e vai ser um sucesso. E a Lari vai estar sempre aqui comigo para me ajudar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. O pessoal vai gostar? Olha, eu espero que sim, né? Vai ter muito conteúdo? Vai ter muito conteúdo. Muita coisa legal. Sempre um convidado interessante? Sempre um convidado interessante e não vamos só falar de política. A gente vai falar sobre esporte, como é viver aqui em São Caetano, em outros lugares aqui do ABC, né? Isso aí. Ó, e pra você que ainda não curte o Instagram do Fala ABC News, por favor, entra lá, segue o canal, entra no YouTube, também segue, compartilha tudo que sai lá. É notícia quente e notícia certa, ok? E hoje a gente tem um convidado especial aqui, né? Um convidado mais que especial. César Oliva, nosso vereador e líder de governo, Tite Campanella. Seja bem-vindo. Eu agradeço César, muito o convite, viu? Muito prazer estar aqui com a gente, hein? Prazer é meu. Um abraço a todo mundo do Fala ABC Podcast. Vamos bater papo, falar de São Caetano, de política, de coisa boa. À tua disposição. Posso começar? Com certeza. Ô, César, você é nascido em São Caetano? Nascido aqui. E como começou essa sua trajetória? O que você fazia antes? Ninguém acorda político, né? Como começou a sua história? A minha história de entrada na política ela é bastante diferente. Eu vim da iniciativa privada, eu fiz administração de empresas, depois eu emendei a faculdade de Direito, tirei o OAB, e aí eu acabei me enveredando por multinacional. Chegou a advogar ou não? Cheguei a advogar um pouco, mas eu fui para multinacional no setor tributário. Eu consegui juntar a administração, consegui juntar o direito, a OAB, o inglês que eu tenho, né? Espero que tenho ainda, não estou treinando muito, mas espero que tenha ainda. Então eu juntava tudo que eu tive na vida e acabei entrando nessa área tributária dentro de multinacional. Na época eu trabalhava na Dow Química, a segunda maior indústria química agro do mundo. Era muito feliz lá, estava com uma carreira bacana. Ficava muito tempo fora do país em projetos, porque a Dow ela comprava e vendia muita empresa, ou comprava e vendia muito segmento, e aí a gente tinha que preparar o sistema tributário, o SAP, emissão de nota fiscal, todas as entradas e saídas para preparar o ambiente para vender ou para comprar determinado segmento. Então eu era muito feliz nessa área tributária. E aí num determinado momento em 2015, eu não sei se todos vão se lembrar, mas houve o latrocínio do Dr. Dárcio, que era o médico da Academia Ágiles, na rua Oswaldo Cruz. Ele era meu amigo, né? Eu tinha chegado na academia, já era noite, e ele tinha parado o carro exatamente onde eu parava. Quando eu cheguei, ele tinha sido baleado. A ambulância chegou, pegou ele, levou, e ele morreu logo depois, né? Eu fiquei muito revoltado com aquilo, eu vi que poderia ter sido eu por poucos minutos, eu não teria parado o carro ali, porque era exatamente onde eu parava. E aí aquilo me revoltou, a falta de segurança na época, comecei a cobrar. Organizei uma manifestação em São Caetano. Foi praticamente a maior manifestação que nós tivemos. Foi num dia de sessão de Câmara, em frente à Câmara Municipal. A Câmara suspendeu a sessão, me chamou. Eu fui o único munícipe na história de São Caetano que dentro de uma sessão ordinária usou a tribuna. Eu li um pleito de segurança ali na tribuna, com a bandeira do Brasil enrolada nas costas. Formei um grupo com mais 4 pessoas, todos que trabalhavam nas mais determinadas áreas, mas no tempo livre a gente se juntava para fazer projetos e cobrar segurança pública. Então cobrava os vereadores, cobrava o prefeito, cobrava o secretário de segurança, fomos para a divisa, fomos para Delamar e cobrar a capital, cobrar o estado. Na época, inclusive, o Alexandre de Moraes era secretário de segurança, antes dele o Fernando Grella. Então a gente fez um trabalho muito bacana de segurança pública e isso caiu, teve notoriedade. Quando chegou no dia de eleição, em 2016, todo mundo falou, vocês precisam colocar uma candidatura. Eu falei, eu não quero, tô fora. Né? Você já era afiliado a algum partido, alguma coisa? Não, a gente nem era afiliado, a gente era partidário
a gente não queria a política, mas a gente entendeu que a política é a verdadeira ferramenta de transformação social. Perdão. Imagina. Você não consegue nenhum tipo de alteração, seja ela benéfica ou maléfica na sociedade, sem que passe pela política. Então, na verdade, o problema não é a política, é como muitos se utilizam dessa ferramenta. A gente passou por esse período de maturação, entendemos que a gente podia ter uma candidatura, a gente ia ter alguns votos lá, isso ia dar mais força para a gente pleitear os nossos projetos de segurança. Tentamos um colega meu na época. Na época você era solteiro? Na época eu era solteiro. Tá. Isso é interessante você ter colocado também, porque as histórias se cruzam. Porque no dia da manifestação, que ali eu entendo que foi o start da minha vida política, quando eu entrei na Câmara Municipal, eu conheci a minha atual esposa, Que legal. Camila. Né? Legal. Então ali eu não sabia que eu ia ser vereador, nem que eu ia casar com ela. Olha só. Mas dentro da Câmara Municipal aconteceu esse encontro, né? E aí esse grupo, a gente tentou a candidatura do colega, não deu certo. Aí o grupo Mas já afiliado a algum partido nessa época? Aí a gente já tinha dado o passo à frente, a gente se filiou na época no PR, que é o atual PL, do Valdemar Costa Neto. E aí me chamaram, o grupo todo falou, César, tem que ser você que começou tudo isso aqui, as pessoas conhecem você. Desde a época da faculdade você já era articulado, assim, já queria, já Então, lutava por alguma coisa, pela classe, tudo isso? Então, aí Porque que eu tá. acho que isso já Tem um perfil, nasce um pouco com a pessoa, não é? Então, aí que tá. Isso é muito interessante você perguntar, porque depois eu percebi que eu sempre estive envolvido em representatividade. Era para ter sido o presidente ou vice-presidente do Grêmio da minha escola. Depois eu fui da comissão de formatura das 2 faculdades. Fui do DCE, da época que eu fiz administração. Então sempre eu estava me propondo a estar à frente para poder fazer algo coletivo. Mas eu nunca tinha me tocado disso. Fui me tocar depois, quando eu entrei na política, né? Aí o grupo se juntou e falou, César, tem que ser você que tem que ser o candidato. Eu falei, putz, tá bom, né? Eu tinha, acho que 11 dias de banco de horas na Dow Química, puxei esse banco de horas, fui pra rua sem dinheiro, gastamos ao todo R$5.000 em 5 pessoas, o que é inacreditável, né? Porque se gasta-se muito em campanha. Bom, fiz o que eu podia fazer. Abriu a urna, sem expectativa nenhuma, estava eleito. Né? Eu estava, inclusive, com uma possibilidade de uma progressão na empresa. E como que fazia a campanha na época? Cara, igual hoje. Sola de sapato, santinho, buscando um monte de situações, né? Conexões. E eu acho que o mais difícil hoje é você se colocar como uma boa opção para a população. A população não aguenta mais, né? Sim. A política tá desgastado, o político tá desgastado. Então, porque eu acho que dessa época que você começou pra agora, pô, a gente tá num momento político bem, um pouco tenso, assim, o pessoal tá, como você falou, né, tá bem cansado de tudo que vê, né? Então é um desafio pra vocês isso, hoje. É muito difícil, porque hoje só por você ser político você já tá errado. Então você já é mal julgado, pré-julgado só por ser político, né? Então assim, é algo que é uma das dificuldades hoje que eu que vim da iniciativa privada, que nunca fui ponta de flecha, né, para um cargo público, a gente tem essa dificuldade hoje de poder mostrar o trabalho como uma boa opção. Convencer as pessoas que, olha, eu tô trabalhando. Tem muita gente que não presta, mas olha o meu trabalho, olha que bacana. Né? As redes sociais, nossa, a gente trabalha muito a rede social, que é a vitrine do mandato. Ninguém entra lá no site da Câmara para saber que projeto de lei eu protocolei. A gente tem que, de um jeito mais palatável, colocar isso na rede social para que as pessoas consigam acompanhar o trabalho, né? Então, a rede social hoje ela é importantíssima para política, é um termômetro fortíssimo. E as nossas tudo redes hoje, né? Acho que pra... acho que para tudo, Pegou né? muito Sim, rede social, você, né? Hoje em dia não tem como não ter... não trabalhar com a rede social. E a gente vê isso, você tá no seu 3º mandato, Terceiro mandato. certo? Numa continuidade aí de uma crescente. Uma crescente, quase 2 mandatos na oposição, hoje líder do governo. Então, basicamente, eu fui praticamente de líder de oposição para líder do governo, né? Então, eu consegui me enveredar pelos 2 caminhos. Hoje estou aprendendo muito ainda como líder de governo, mas a bagagem da oposição me deu muita casca. Tá. Porque é muito difícil você
trabalhar com a crítica construtiva, porque eu nunca fui para crítica pessoal, ou quanto do pior, melhor, não. O que a prefeitura fazia que era boa, tinha meu elogio. Agora o que eu achava que tinha que melhorar, mas sempre com projetos, com ideias, não o que a gente está vendo hoje em São Caetano. Essa oposição que tem aí, para mim, precisa melhorar muito. Então eu enveredei e trouxe essa experiência da oposição para hoje conseguir fazer uma liderança de governo e até lidar com a oposição hoje da melhor forma possível. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque as pessoas não sabem o que é um líder de governo, o que um líder de governo faz. Boa. Cara, o líder de governo é um encargo, né? Eu não ganho nada mais para isso, né? Na verdade... Como que é determinado o líder do governo primeiro? Então, é o único encargo, vamos assim dizer, dentro da Câmara que é escolhido diretamente pelo prefeito. Tá, o prefeito diretamente que faz essa escolha. Então, todos os cargos de Câmara são votados pelo conjunto de vereadores. A liderança de governo, o prefeito mesmo que faz a escolha, porque dentro da Câmara ele precisa de alguém de confiança e com competência necessária para poder fazer a articulação da política pública que a prefeitura quer desenvolver para chegar dentro da Câmara e ter uma unidade, ter uma língua, ter uma diretriz dentro da Câmara de alguém que possa fazer esse trâmite. Chega na prefeitura, entende os bons projetos, o que vai ser enviado para a Câmara, leva para a Câmara, conversa com os colegas, tira as dúvidas, para que a gente possa chegar numa votação de um projeto importante sem maiores problemas. Todo mundo já com a compreensão do tema, entendendo a necessidade daquilo, para que a gente tenha aprovação e possa avançar nas políticas públicas. Então, basicamente, é isso. O prefeito ele é eleito, olha para a Câmara e fala, pô, eu preciso de alguém lá, né? Beleza, tem uma base lá de vários vereadores. Você já esperava o convite? Eu confesso que eu tinha dúvidas que poderia ser. Eu tinha essa dúvida, porque eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito. A gente separa isso muito bem nos cargos institucionais, mas eu tenho uma amizade muito grande e uma confiança. A gente já fez muita política junto. Olha só que interessante. O Tite, ele era líder do governo, eu era líder da oposição. A gente às vezes quebrava o pau na Câmara, mas nunca de forma desrespeitosa. Então, desde lá de trás, a gente construiu um respeito um pelo outro. Legal. E começamos a fazer política junto, né? Porque olha que confiança, né? Vocês eram opostos, né? Na Câmara. E essa confiança veio disso. Olha que incrível, né? E eu fico feliz porque eu acho que é um reconhecimento do que eu já entreguei. Exato. É o que eu falo, né? Muita gente falou, pô, mas será que você estava preparado? Será que você não sei o quê? Cara, na verdade é uma escolha muito mais sobre o que eu já fiz. E tudo é um desafio, né? Você já veio se desafiando, não tinha ninguém político na sua família, né? Ninguém. Você já entrou numa loucura aí, você político, né? Você vereador e aí agora líder de governo. E eu acho que nada na vida é por acaso. Quando eu fui eleito da forma que aconteceu, da primeira vez, com pouco investimento, sem nenhum apoio sem padrinho político, eu falei, eu tenho alguma coisa a entregar aí. Talvez um dia eu saiba, hoje eu não sei. E eu mergulhei de cabeça, estou fazendo o meu melhor. Sim, até agora já puxando esse gancho, a gente sabe que hoje tudo que acontece na Câmara é um pouco complicado, né? A gente vê muito debate, acaba tendo briga, a gente viu o que aconteceu também esses dias que foram pra cima, Getúlio, Serafim, enfim. Queria que você falasse como é lidar com isso dentro da Câmara, com toda essa repercussão, que teve uma repercussão grande. Nós estamos com uma Câmara sui generis. Uma Câmara mais complexa, uma Câmara com vários e diferentes tipos de personalidade. Eu sou uma pessoa na política que respeito muito o contraditório. Eu acho que o contraditório ele é necessário. Eu já fui opositor e quis ser respeitado como opositor. Hoje eu sou da base do governo, sou líder de governo, quero ser respeitado como líder de governo. Mas eu quero conseguir trabalhar com a argumentação. O que nós estamos vendo hoje é que algumas pessoas dentro da política não estão sabendo lidar com o contraponto. A gente tem um espaço de tribuna ali que é um espaço para discussão. Sim. Ele foi feito para aquilo. Até porque na discussão você evolui o debate. Mas a gente tem algumas pessoas que não estão entendendo, não estão sabendo lidar com isso. Não sei se por ego, excesso de autoconfiança. Como é não saber lidar com isso? Achar que é o umbigo do mundo. Não, simplesmente, às vezes a gente entra numa discussão em que a gente leva um contraponto sobre o que foi falado na tribuna e tem vereador que não aceita.
Se exalta de forma desnecessária. Não, se exalta de forma a suspender a sessão. Se exalta de forma a começar uma discussão pessoal. É tipo um barraco, é isso? Vira um barraco. É se exaltar de forma a ofender, a sair do campo político para começar a adjetivar o colega, entendeu? De uma forma muito pejorativa. É o que a gente chama até de assédio, né? Eu acho que a política, dependendo da forma que você faz, até a questão da fiscalização, que nós somos obrigados a fiscalizar o poder executivo e como a cidade é tocada, dependendo de como você faz essa fiscalização, ela não é mais uma fiscalização, ela é um assédio. Porque se você está saindo de uma discussão de um projeto, de uma ideia, de uma melhoria para a cidade, ou de uma crítica ao governo, uma crítica a uma licitação, ou até uma denúncia de algo que você não concorde dentro da gestão executiva municipal, e você parte para a pessoa física, começar a perseguir um funcionário, seja da Câmara, seja do governo. Ah, não, essa funcionária, estou com uma denúncia que ela não vai trabalhar. Olha, eu já recebi muita denúncia. Você tem que apurar antes. Averiguar. Sim. Então, assim, você vê às vezes essas pessoas jogando isso na mídia, expondo pessoas em rede social. E assim, ó, eu sou vereador, fale de mim. Eu sou político. Eu não tenho problema falar de mim na rede social. Pode pôr meu nome, pode pôr o que eu falo, então não ligo para isso. Agora, a pessoa que é técnica, que ela trabalha, seja na Câmara, seja no governo, um médico, uma enfermeira, uma função técnica, essa pessoa, ela muitas vezes não sabe lidar com a exposição. Não. Sim. Aí você pega alguém que tem 20 mil seguidores, grava um videozinho aqui, porque fulano de tal, não sei se veio trabalhar, não sei, às vezes a pessoa tá de férias, a pessoa tá sendo perseguida, o cara acha que não tá indo trabalhar. Tá, mas isso não é da função de quem tá fazendo isso. Concorda? Isso aí é uma mistura de influencer com político, né? Sem demérito nenhum aos influencers, mas quando você mistura isso daí e traz um personagem junto, vira uma miscelânea, uma bagunça, que você faz tudo menos política. Tá saindo de um contexto isso, está saindo do contexto do objetivo, né, da política. Isso não é política. Você faz tudo menos política. A gente tem que ter o contraponto, a gente tem que respeitar ele, nós temos que fiscalizar, temos que respeitar o colega que quer fiscalizar, cada um fiscaliza de uma forma diferente. Agora, tem fiscalizações que elas viram assédio, viram perseguição, né? Viram exposição. Tem pessoas que numa brincadeira dessa entram em depressão. Sim. Pessoas que começam a ter dificuldade de dormir, tem que fazer acompanhamento psicológico, não conseguem mais trabalhar. Então, às vezes você faz desandar uma família por conta de uma perseguição besta dessa, de exposição em rede social. Então, assim, você cria tantos problemas nas pessoas que você me desculpa, isso é qualquer coisa menos política. Sim. Ô César, mas como lidar com isso? A gente tem que combater. No campo de ideias, nós temos que combater. Não podemos entrar... Sem sair do seu propósito. Exatamente, não podemos entrar nesse lamaçal, né? Porque senão a gente sai sujo também, mas nós temos que combater, seja na discussão, seja com ideias, seja com limites a serem impostos, né? A Câmara Municipal tem vários dispositivos sobre excesso de prerrogativa, sobre quebra de decoro, e a gente tem avaliado. Temos avaliado sim várias questões dentro da Câmara Municipal. Legal. Porque quando os trabalhos legislativos eles desandam, está prejudicando a cidade. Sim. Quando a gente encerra uma sessão, sim, claro. Esse ano a gente teve que encerrar, não estou falando suspender, a gente teve que encerrar, se eu não me engano, 3 ou 4 sessões por causa de militância do pessoal. Por isso que eu te perguntei, porque eu sei que tá uma guerra que nunca tinha acontecido dessa forma aqui em São Caetano. Tá muito ruim. Nós estamos na 20ª, nós complementamos 20 sessões ordinárias e nós tivemos 3 ou 4 que foram encerradas por causa de gritaria, desrespeito, ofensa. A militância que é colocada dentro da Câmara para gritar, para ofender, para não deixar o trabalho fluir. Então, assim, são coisas que a gente não... Vai gerar um caos. Não somos nem nós, vereadores. A população não aguenta mais ver. Não, atrapalha a cidade. A população que abriu o canal da Câmara lá e vê a gente discutindo o projeto, como melhorar o bairro, infraestrutura urbana. E qual que é o projeto mais importante do governo para esse ano? Cara, tem bastante coisa em andamento, né? Eu posso puxar a sardinha pro meu lado e vamos falar de segurança e causa PCD. Segurança, acho que é um assunto que todo mundo se preocupa, todo mundo, né? Aliás, segurança, eu quero até aproveitar a oportunidade, porque é muito importante a gente falar de segurança. Eu vou fazer uma comparação.
há uns anos atrás, nós não tínhamos a rede social, essa capacidade de gerar informação. Sim. E a nossa cidade tinha índices criminais muito maiores do que nós temos hoje. Só que qual que era a sensação de segurança? Maior. São Caetano Não tinha nada de... tem nada. Eu passei por isso. Porque não era divulgado, né? Às vezes tinha um tiroteio na rua de trás da sua casa. Ninguém sabia. Isso não E chegava. hoje o cara pega e... Imagina Na hora. aqui, um furto de corrimão hoje na cidade, a cidade inteira vai ficar sabendo o que aconteceu. Você vê isso com bons olhos hoje? Eu acho que cabe avaliar. Porque eu acho que a tecnologia ela vem pro bem, mas cabe você interpretar essa tecnologia para não causar uma sensação equivocada. Então a gente tinha, há uns anos atrás, índices muito piores e uma sensação de criminalidade maior. Interessante isso, hein? Hoje nós temos índices muito menores, nós chegamos a... É incrível, São Caetano está muito bem no quesito segurança, gente. E não é que eu tô falando, é só entrar na Secretaria de Segurança de São Então, Paulo. vende isso pra gente, Puxa os explica índices. isso, para pro pessoal de São Caetano saber disso. Em março, gente, a gente chegou a ter um roubo de carro. Em março, em Isso março. Nós estamos São falando de uma Caetano cidade é de 15 km², 160 mil habitantes. Se você pega a média, a gente tinha 50, 60 furtos, 80 por mês. Então, assim, a gente está chegando num ponto que a criminalidade já entendeu que não quer vir para cá. E tem toda uma inteligência hoje em São Exatamente, Caetano, né? aí que tá, foi um investimento, e aí a gente chega num projeto que eu queria dizer. O prefeito de Campanella, nós temos hoje o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, que é exemplo hoje para o país. Nós temos uma tecnologia muito alta lá dentro, muito software de segurança, porque não é só a câmera. Hoje você tem muito software de segurança, muita inteligência por trás da segurança, que consegue fazer o monitoramento sem necessariamente o homem estar avaliando. Sabia que tem um software que ele avalia na leitura corporal se ali pode acontecer ou está acontecendo um crime? Pela leitura corporal, o software indica, dá um pop-up na câmera. Então, assim, tem tecnologia absurda de segurança. E São Caetano está na vanguarda disso. E o prefeito de Campanella veio nessa pegada de investir muito nessa parte de segurança, e ele já deu para nós a meta de ter todas as ruas da cidade monitoradas. Todas as ruas São Caetano. Então, se o nosso CGE hoje já prende demais a nossa guarda maravilhosa, a Polícia Militar, com o CGE, com esse investimento, com essa abrangência que o prefeito Tite Campanella quer dar, a gente vai chegar em números históricos mesmo. Está sendo instalada, né, o Smart Sampa, que é uma tecnologia de leitura facial, Que esses dias pegou até um foragido. Exatamente. Que eu vi. O Orlando Morando, secretário da capital, que está fazendo um belíssimo trabalho, aliás, lá com o DERIT do estado. O Tite Campanella está trazendo essa questão da leitura facial para São Caetano, e essa semana nós já tivemos a primeira prisão de um procurado da justiça que estava passando ali pela Praça Cardeal Arco Verde, e a GCM foi lá, identificou e prendeu. Então a ideia é que a gente invista pesado em segurança, que a gente possa ter todas as ruas monitoradas, não por câmeras privadas, mas públicas, todas com inteligência artificial, para que a gente possa pegar cada vez mais, fechar o cerco da bandidagem. Isso veio porque a gente viu no mandato passado que muitas pessoas reclamavam da segurança em São Caetano. Mas até porque agora é mais... As pessoas veem o que está acontecendo na cidade, né? Mas você acha que... a gente sabe que aqui tem bairros que são mais criminalizados do que outros, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Jardim São Caetano. Moro no Jardim São Caetano. Você pode falar... conhece o Jardim... e a gente via muitos assaltos. Hoje não tem mais. Não tem, a gente não escuta falar. Nós não temos mais quadrilha de roubar a residência. Acabou. Que estava acontecendo. Acabou. Furto à residência está muito difícil de ter. O que a gente tem... O que a gente não consegue hoje ainda baixar muito é o furto outros que a gente fala. É o furto de oportunidade. Aquele do celular, essa coisa. É o cara que tá andando na rua. E vem a moto e... Sabe, às vezes pegando reciclável. Aí, viu a grelha, furta a grelha. Viu a torneira, furta a torneira. Tem uma construção, o cara pula, rouba, furta a ferramenta. Ou seja, essas coisinhas mais pequenas. Que incomodam demais a sociedade, mas que são, na escala da criminalidade, um impacto menor
possível social. Esse é um furto difícil de combater. Por quê? Porque esse cara que tá na rua esperando um furto de oportunidade, se a GCM abordá-lo, ele não vai ter uma faca, não vai ter uma arma, não vai ter nada. Se a GCM abordar ele com uma grelha, com corrimão, de onde você pegou? Peguei no lixo. Sim. Então, assim, é muito difícil de combater, né? E a desigualdade social é um problema. Brasil, né? A gente é rodeado de comunidades, não tem como. Então, esse furto de oportunidade é um furto que nós estamos fazendo estudos sobre como combater ele de uma forma mais eficaz. Porque ele é difícil mesmo de pegar. Verdade. Diferente das quadrilhas, do tráfico de drogas. Sim. Então, assim, os crimes mais complicados, mais pesados, a gente tá maravilhosamente bem em São Caetano. Mas a sensação já não é tão boa. Por quê? Porque teve um furto, teve um roubo, Já é postado Aqui- e vira um... a cidade inteira fica sabendo e fala, meu Deus, é o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente trabalha nessa conscientização também, que é importante, porque a gente não pode depreciar a nossa cidade. Sim. A gente tem que ter a noção real do que está acontecendo. Não, pera um pouquinho, é legal receber um vídeo de roubo? Não é. Não é para acontecer. Mas vamos avaliar a cidade como um todo. Nós estamos muito bem colocados. Sim. Nós vamos trabalhar para que não tenha, mas talvez isso seja um pouco utópico, porque nós estamos no Brasil, né? Mas os índices de São Caetano estão muito bons. E para terminar o raciocínio, um projeto PCD para a causa PCD de inclusão, acessibilidade muito importante que está em andamento para ser entregue provavelmente no final desse mês ou início do outro, é o complexo da pessoa com deficiência. Vai ser um grande centro de reabilitação para a parte de fisioterapia e também de reabilitação neurosensorial. Então, basicamente, ainda está sendo desenhado isso pela Secretaria de Saúde, mas lá vai funcionar um grande centro de fisioterapia para reabilitação e equipes multidisciplinares para trabalharem a questão terapêutica das pessoas com deficiência e transtorno. Então, a ideia é assim, eu quero que São Caetano absorva o máximo possível. Qual que é a população de PCD do... Nós estamos fazendo um censo agora. Que legal. Aliás, aproveitar para divulgar. Legal. Nas minhas redes sociais, a Prefeitura, o CEDEF e a Secretaria de Saúde lançou um censo online. Todo mundo que é PCD, que tem algum transtorno, alguma deficiência, entra lá, se cadastra, porque a gente tem vários cadastros esparsos. Então, na saúde a gente tem uma medição, na educação a gente tem outra do público-alvo da inclusão, mas nós não temos um censo único de quem não passa pelo serviço público também, por exemplo. Então, a gente lançou esse cadastro, é muito fácil, é só entrar no link, responder todas as perguntas, porque esse é o passo número 1 para desenvolver política pública da forma mais acurada possível. É você saber quantas pessoas com deficiência, com autistas, com deficiência intelectual, PCs você tem na cidade. Falando nisso, já um projeto de inclusão. São Caetano é uma cidade inclusiva, né? Mas a gente sabe que falta muito, né? Muito mesmo, em todas as cidades, inclusive. Nós estamos muito à frente de praticamente todos, mas a gente é um desafio muito grande. Tanto na educação, a área da inclusão e acessibilidade dentro da educação, os alunos público-alvo da inclusão, eles não param de crescer. Sim. A gente está numa crescente de fechamento de laudos. A explicação para isso, a medicina está estudando, mas nós estamos num fechamento de laudos muito grande. E a realidade hoje, a gente começou com uma pessoa de inclusão por sala de aula, 2, média 2, média 3. Hoje nós temos sala com 5, com 10 crianças de inclusão, né? Então, é uma realidade que a gente tem que lidar. Sim. Até para você equilibrar a sala de aula, poder ter o suporte adequado para as crianças que precisam, para que você tenha um ambiente escolar em que todo mundo possa absorver conteúdo pedagógico. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje. Você, como vereador, né? A gente sabe, o César tem um filho, PCD, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, é uma causa pessoal, né, sua? Uma causa pessoal. Tem algum projeto que você tá... Ninguém sabe ainda, você pode falar aqui pra gente, que você tá estudando pra propor? Antes eu ia perguntar até uma coisa. Opa! Ui, desculpa, gente. Imagina. Como que é pra você... de que forma isso te entusiasmou para entrar na política, depois para fazer essa política de PCD? Então, porque é um assunto... Qual a dificuldade? Melhor. Qual é a assim, dificuldade para o pai de uma criança que tem um PCD? É assim, a segurança me trouxe para a política e depois que eu virei político, eu tinha pouco contato com a causa PCD, porque na minha família, por exemplo, não tinha
praticamente nenhuma a pessoa com deficiência ou transtorno. E aí veio meu filho mais novo, o Valentim. O Valentim tem uma síndrome genética rara. Ele tem a gente pode falar que ele tem múltiplas deficiências, né? Tem um atraso global muito acentuado do desenvolvimento, tem epilepsia, não fala, não é verbal. A gente tá lutando, né? Ele já avançou demais. Meu filho é um milagre, é maravilhoso. E a gente tem muita expectativa no desenvolvimento dele com toda a parte terapêutica que a gente tá conseguindo fornecer para ele, né? Então eu falo, não é que eu defendo a causa PCD, eu vivo a causa PCD. E você vê as dificuldades que existem. Ela veio de dentro de casa. Então, 24 horas vivendo com o meu filho e vendo as dificuldades dele na rua, me fazem desenvolver política pública. Vou falar um projeto bobo aqui. Bobo não, perdão. Não é isso que eu quis dizer. Porque as pessoas enxergam como bobo, mas que o pai fala, isso é prioritário. Um projeto que, para a maioria das pessoas, não vê a necessidade, mas para quem precisa faz toda a diferença. A gente só ia fazer compra no Sonda. Por que no Sonda? Tinha acessibilidade. Vou até fazer propaganda, que merece. Porque o Sonda tem os carrinhos que não é aquele carrinho de bebê. Que legal. Meu filho já tem 5 anos. É um carrinho para crianças maiores, para até jovens, que você coloca ele sentadinho com o cinto e você pode fazer a compra. Ou eu tinha que ir em outro mercado com a minha esposa, para um de nós dois ficar com meu filho, para o outro fazer compra. Então o Sonda deu esse passo e eu trouxe um projeto de lei que já está aprovado, sancionado, que é para que todos os mercados de médio a grande porte possam ter, eu não lembro se 5% dos seus carrinhos adaptados. Porque eu quero fazer compra também em outros mercados, se eu puder. Claro. Tinha oportunidade, né? Como todos podem escolher, o meu filho não pode ser um impeditivo de escolha. Meu filho tem que poder frequentar todos os lugares. Sim. Então esse é um projeto que a gente trouxe e foi muito bem aceito. Eu acho que a gente fala de vacatio legis, né? Os mercados estão num período de adaptação, mas logo eu vou começar a bater nos mercados e ver se por acaso os carrinhos estão lá, né? A gente vai cobrar. Óbvio. Agora, antes de você responder a pergunta da Lari, a gente precisa terminar esse podcast aqui para quem está assistindo a gente na TV. Então, pessoal, obrigado por ter nos acompanhado até agora. Para você que está assistindo a gente pelo canal 526, perfeito, legal. E não esquece de seguir o Fala ABC News e o TV ABC Shop, ok? E também você pode continuar assistindo esse podcast no Fala ABC News no YouTube e também no TV ABC Shop. Tá bom? Então, obrigado por ter acompanhado a gente. Semana que vem a gente volta, né, Lari? Estamos de volta semana que vem com muita novidade. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês. E agora corre lá no YouTube, hein? Bom, galera, vamos retomar aqui falando sobre os projetos, né, da causa PCD que você estava falando pra gente. Pode falar, César. Bom, rapidamente destacar, acho que tem 2 pontos bem legais pra gente falar. Então, a gente tem o complexo da pessoa com deficiência que tá para ser inaugurado. O prefeito Tite mandou, tá de vento em polpa para a gente poder entregar isso o mais rápido possível. Basicamente, esse complexo vai absorver o CTNEM, que hoje é o Centro de Triagem Neonatal e Neurosensorial, que é onde tem as equipes multidisciplinares e neuros para atendimento das crianças com deficiência e transtorno. Então, o complexo absorve o CTNEM, vai ter um grande centro de reabilitação, não só da questão de neurodivergente, mas também para fisioterapias. Vai ter uma piscina muito maravilhosa lá, adaptada para poder ter a terapia aquática que muda a vida das crianças, isso, viu? A terapia na água para o meu filho foi um divisor de águas e lá a gente vai poder fornecer de altíssima qualidade para as pessoas da cidade, né? E dentro desse complexo, eu estou há 2 anos trabalhando num projeto que deu certo. Então a gente já vai inaugurar o complexo com um ambulatório de canabidiol. Interessante. O canabidiol, ele salvou a vida do meu filho. Meu filho tinha uma epilepsia multifocal de difícil controle. É o óleo? Isso, o óleo de canabidiol. E a gente não conseguia controlar a epilepsia dele com os medicamentos farmacêuticos. Na verdade, até tinha um específico que em alta dosagem a gente controlava, só que aí meu filho ficava letárgico. Então ele não ia desenvolver ou pela epilepsia ou pela alta dosagem do medicamento também, né? Então vamos explicar para as pessoas de casa, esse óleo que ele está falando é o óleo que é extraído da maconha. Isso, nada recreativo. A gente tá falando da cannabis. Da cannabis medicinal. Ele é extraído da planta da maconha, da cannabis sativa ou de outros tipos, mas não tem nada a ver com a parte recreativa aqui.
Sim. né? Aliás, eu sou Existem totalmente 2 contra. tipos, né? Que é a Isso. pré-medicinal, que é Isso. uma... Tem os até termos. lojas hoje para você. Tem, já vende na comprar, farmácia. O Brasil ainda está engatinhando na liberação e no Mas é legal avanço, você falar mas... que funcionou muito com o seu filho. Não, salvou né? a vida do meu filho. Que demais. Porque a epilepsia é o seguinte, a convulsão passou de 3, 5 minutos, tá matando o neurônio, é batata. E neurônio não repõe. Sim. Até tem uma neuroplasticidade hoje que é discutida, mas você não repõe. E aí você vai perdendo o neurônio, você vai perdendo a capacidade de se desenvolver. E o meu filho tinha dias que chegava a ter 10, 15 crises por dia. Algumas passavam de 10, 15 minutos, 20. Nossa. Né? Então você tá lá, você não tem o que fazer. Só quem passa pela epilepsia na família sabe do que eu tô falando. Não tem o que fazer a não ser rezar, né? E buscar na medicina alguma saída. E aí, no meio dessa batalha, até 1 ano de idade do meu filho, né? A crise dele começou com 3 meses. Dos 3 meses a 1 ano, nós tivemos uma batalha perdida com a epilepsia. Foi detectado logo no início que ele nasceu, César? Não. Foi uma gravidez com um pouco de risco, mas controlada. Meu filho nasceu, aí ele teve uma bradicardia, que é um batimento cardíaco mais baixo que o normal, foi para UTI, para acompanhamento, e na UTI passou a geneticista, olhou meu filho e falou, olha, o seu filho tem alguns sinais, que na genética a gente fica atentos, e carece de uma investigação genética. Fiquei bravo na hora, falei que eu não ia levar ele para instituto genético nenhum, até porque ela me deu o cartão da clínica dela. Eu falei, olha, querendo fazer negócio dentro da UTI neonatal. Mas ela tinha razão. E aí passou um tempo, a gente percebeu que o desenvolvimento do meu filho estava muito diferente. Chorava demais, não sei como a minha esposa não enlouqueceu. Uma coisa assim, fora do padrão, um choro de dor. A gente passou por 15 tipos de leite, porque a gente achava que era alergia. Enfim, no 3º mês ele teve um vírus, aí ele teve uma bronquiolite, aí graças a Deus, ele sempre teve uns espasmos. Mas os médicos falavam que era mioclônia, não é nada, e já eram as convulsões ali. Isso é muito importante. É muito importante, porque a epilepsia às vezes demora para ser diagnosticada e medicada. Então tem que ficar muito atento, porque não é normal movimentos involuntários, careta, não é. Tem que ficar atento e levar para o médico especialista. E aí no 3º mês ele pegou um vírus, né, forte, e o vírus ele piora a epilepsia. Pelo menos na maioria dos casos. Levamos ele para o hospital, dentro do hospital, aí ele teve uma crise severa, que parou até de respirar. Aí foi a sorte. Se eu tivesse aquela crise em casa, talvez eu teria perdido meu filho. E aí lá entrou com o Gardenal, e ali já ficou detectada a epilepsia. E dali, dos 3 meses a 1 ano, foi uma batalha, assim, absurda contra a epilepsia. Uma batalha que a gente não conseguiu vencer. E aí, com 1 ano de idade, a gente entrou no canabidiol. E o canabidiol, assim, não vou falar que ele não cura a epilepsia, mas se eu te falar que de 1 ano até hoje, 5 anos, se o meu filho teve, sei lá, umas 10 crises nesses 5 anos, e crises muito leves, né? Ótimo. Muito leves, então assim, mudou a vida. Então, se o meu filho se desenvolve hoje, faz qualquer coisa, eu devo ao canabidiol. E esse medicamento vai estar disponível nesse centro? Vai estar. E esse ambulatório, ele justamente é para tratar. Nós vamos iniciar o tratamento com epiléticos. Isso é inédito no Brasil? Não, a gente já tem alguma coisa, projetos semelhantes, mas não igual nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque vai ser um ambulatório da universidade, da USCS, que vai, dentro do complexo, ministrar o tratamento de canabidiol, mas com pesquisa atrelada. Porque isso é um tabu na sociedade, né? Ainda e aí vai atrelar a pesquisa. Então a epilepsia, hoje nós temos pesquisas maravilhosas que provam que o canabidiol para epilepsia ele é tem um resultado maravilhoso, né? E aí a gente vai fazer com epilepsia, porque se salvou a vida do meu filho, com certeza vai salvar a vida de outras crianças, né? E hoje ainda é um tratamento caro, ainda mais dependendo do óleo, se for o full spectrum, que a gente fala que o full spectrum é com todas as propriedades da planta, inclusive o THC, que é o que dá a loucura. Mas o nível de THC dentro de um óleo de canabidiol, ele tem um limite de 0,03%.
Então ele não dá barato, ele não deixa ninguém louco que usa canabidiol, ele é medicinal. Medicinal. Então nós temos um sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo, que o canabidiol ele equilibra todo esse sistema. Esse sistema é ligado a todas as funções do nosso organismo, inclusive a neurológica. Então hoje já está sendo usado para dores, para Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, epilepsia, autismo, transtornos diversos, enfim. O canabidiol nos Estados Unidos é vendido como suplemento alimentar. Verdade. Já não é nem mais medicamento, né? Então a gente ainda tem muito que avançar. Mas vai ter o ambulatório, que é um projeto meu de vida, né? E nós vamos ter, por exemplo, o teste do pezinho ampliado. O teste do pezinho é aquele que é feito no nascituro, colhe a gotinha do pezinho. E o que nós temos hoje detecta, se eu não me engano, 6 doenças, se não me falha a memória, que é o básico. E eu levei todas as informações, fui atrás do Instituto João Clemente, trouxe todo o orçamento para São Caetano e a secretária topou fazer o ampliado. Então nós vamos conseguir detectar até 48, 49, 52, não lembro agora de cabeça. Doenças que quando você detecta elas antes e começa a tratar, você pode salvar a vida, porque são doenças que podem levar ao óbito. Recentemente nós tivemos em São Caetano uma criança que faleceu, acho que o ano passado ou retrasado, de uma das doenças que o teste do pezinho ampliado poderia ter detectado, mas infelizmente a gente ainda não tinha, e quando descobriu a doença já não tinha mais volta, né? Vamos dizer assim, tratamento. Então a gente vai conseguir ter o teste do pezinho ampliado, vamos ter uma cabine de audiometria, de PAC, que são exames referentes ao sistema auditivo, também que são preponderantes para a gente detectar inúmeras situações, até para o autismo. Então assim, tem vários avanços a caminho com relação a esse complexo da pessoa com deficiência. E tem uma previsão para o complexo? A previsão que a gente tem é que ele seja entregue no aniversário de São Caetano, no final desse mês. Então pode ser. Aí próximo. Tá próximo. Tá muito bem perto. próximo. Tá nos finalmente lá dentro. Que demais. E outra, conseguimos trazer o Dr. Rubens. O Dr. Rubens é o precursor de canabidiol no Brasil. Ele é o ponto focal de quando se fala canabidiol. Vamos discutir quem que é o cabeça, quem que é fera nesse assunto, quem é que dá palestra, quem é que conhece o Dr. Rubens. Então ele topou e trouxe aí laboratórios que querem até ajudar de fornecer o canabidiol de graça, porque a partir do momento que você tem pesquisa atrelada, tem muita seriedade nesse projeto, o laboratório quer estar presente. Porque ele quer que o nome do laboratório dele esteja numa pesquisa do canabidiol, né? Então, tem muito avanço aí que a gente quer trazer. Com certeza a gente vai ter muita surpresa aí nessa área. Legal. E agora falando um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto. Esquentar um pouquinho a conversa. Falar sobre CPI. Fala pra nós um pouquinho dessa sua experiência. Esse tema CPI é um tema que eu trabalho com muita cautela. Por quê? Porque a gente não pode fazer desse tema um palanque político. Quando a gente está falando de cidade, a gente está falando com seriedade. Quando a gente está falando de investigação, de fiscalização, nós estamos falando com muita seriedade. E o objetivo da CPI, na verdade, é investigar restos a pagar que ficaram do ano passado, da gestão passada, para essa. E o porquê de tudo isso? Porque o impacto da quantidade de restos a pagar foi tão grande, e não era esperado isso, que impactou muito nesse início de mandato. Né? Porque foram mais de 350 milhões pelo último levantamento, que eram para ter sido pagos com o orçamento de 2024 e foram levados, pedalados para 25. Isso causa um impacto gigantesco. Nós estamos falando de quase metade do orçamento da administração direta. Né? Então, assim, não tem dinheiro para pagar tudo. E a gente tem uma cidade com... Quanto que recolhe em São Caetano hoje? O orçamento nosso desse ano está em 2,6 bilhões, alguma coisa assim. Me falha a memória, é algo nesse sentido. Depois eu posso até levantar. Então, 350 milhões é um valor bem significativo nessa proporção aí. Porque a gente tira desse valor total que eu falei, você tira a administração indireta, tira a USCS, tira a SAESA, então ele reduz esse orçamento. Então 350 milhões hoje para o nosso orçamento é muito pesado, né? Aí muita gente fala, pô César, mas vocês vereadores estavam lá, aprovaram o orçamento, agora estão falando que não sabem. E aí eu aproveitar a oportunidade para explicar.
A gente na Câmara aprova orçamento, a gente acompanha as licitações no Diário Oficial, a gente acompanha o gasto do dinheiro público através das contratações, tudo certo. Isso é tudo transparente para a gente fiscalizar. Agora, dentro da prefeitura, a nota que ela paga e a nota que ela não paga, isso de um ano para o outro só que aparece como restos a pagar. Então a gente não consegue estar dentro da fazenda, porque assim, a gente acompanhou, por exemplo, um edital, uma contratação de uma empresa, todo o processo no Diário Oficial, quanto que está gastando, a gente acompanha tudo isso. Sim. Por isso mesmo, prestação de contas, viu, gente? Isso, Pra isso a quem gente não acompanha entende. isso. Agora, a nota fiscal do serviço que ele prestou, que foi atestado pelo secretário, enviado para a Secretaria da Fazenda para pagar, se ela foi paga no mês que deveria ser paga ou não, a gente não tem acesso. Porque aí é a entranha do orçamento e do financeiro da prefeitura. Isso acaba aparecendo num orçamento para o outro, que foi o que aconteceu. A gente se deparou com muito resto a pagar. E qual que é o problema disso? A gente tem que pagar, por exemplo, a conta do mês, o custeio da cidade do mês, mas tem conta que não dá para não pagar. Vou dar um exemplo para você. A gente não interna ninguém sem lençol. Então a conta de lavanderia do complexo hospitalar tem que estar em dia. A gente pegou, se eu não me engano, a conta de lavanderia estava sem pagar desde julho ou agosto, alguma coisa assim. A empresa estava quase pagando a lavanderia do hospital. Não E tem. essas coisas só aparecem a hora que assume A mesmo. hora né? que assume. Então, assim, a gente tem que pagar a conta do mês da lavanderia e tem que dar um jeito de pagar um pouco, ir pagando um pouco a do ano passado. Senão o fornecedor não aguenta também. Vai fazer favor para a prefeitura? Não. Então a gente tem uma situação delicada. A prefeitura montou um comitê de contingenciamento. Esse comitê está fazendo um trabalho brilhante. Nós estamos conseguindo ver a luz no final do túnel. Está economizando, cortamos muito até o custo com folha de pagamento. Assim, a prefeitura está reduzindo o máximo possível de funcionários de folha de pagamento em todas as secretarias. Todos os secretários estão com essa missão para que a gente consiga pôr a casa em ordem, terminar esse ano sem dever nada de essencial ao morador, principalmente na questão de saúde, educação e segurança, né, para a gente conseguir fechar o ano, pagar todo mundo, pagar todos os funcionários sem problema. Essa é a meta hoje. Sim. Para que a partir do ano que vem a gente volte a começar a respirar e pensar em outros projetos. Né? Então, assim, esse impacto que foi deixado foi muito grande. Então a Câmara tem o seu... Nós somos cobrados na rua. Sim. Ô vereador, vai cortar o terceiro turno das UBSs? Pô, vai cortar. Primeiro, porque a procura era muito baixa. Segundo, que precisa economizar. Ô César, como que funciona esse processo da CPI? A gente fez o protocolo do pedido, foi aprovado em plenário, a comissão. Hoje essa comissão é formada por mim, eu sou o presidente, o vereador Parra é o relator e o vereador Marcel, que foi quem propôs a CPI, é membro. Ok. Então a gente já avançou com os trabalhos, a gente está numa fase de conseguir notificar o ex-prefeito, que é importante ele estar ciente dos trâmites, e nós estamos na fase de recebimento de documentos da prefeitura para poder começar as análises documentais, entender mais a fundo toda essa problemática, da onde veio. Porque eu vou te dar um exemplo, pode ser que muita coisa o ex-prefeito nem saiba. Pode ter sido feito dentro da Secretaria da Fazenda, por exemplo. Então, assim, nós temos que entender aonde que tudo se perdeu. É uma investigação, né? Poderia até ser um jogo político? Podemos pensar que sim, não podemos descartar nada. Nós precisamos entender de onde se perdeu a coisa. Quem que não pagou as notas? Quem que mandou o fornecedor não procurar a prefeitura em 24, procurar em 25? A gente tem que entender tudo isso daí. Mas de uma forma demais esse governo. Muito. Mas repito aqui, de uma forma responsável, sem caça às bruxas, sem irresponsabilidade, respeitando o contraditório, ampla defesa, a legalidade do processo, de forma integral. Né? Então, assim, tem muita gente que quer politizar essa CPI. E a gente não está deixando e não vai deixar. Nós vamos trabalhar com seriedade para devolver para a sociedade uma explicação sobre tudo isso. Sim. E qual o prazo para uma CPI ter concluído? 120 dias da sua instauração. Se eu não me engano, prorrogáveis por mais 90. Dá aproximadamente uns 6 meses, vai. Entendi. Ao total. Então a gente pode ir até a final do ano, início do outro. Pode ser que essa CPI ainda esteja correndo. E a CPI tá correndo bem ou ela tá meio conturbada? Não, nesse começo
são os primeiros passos, né? Então são mais difíceis. A gente está com uma dificuldade de conseguir notificar o ex-prefeito, que ele estava até em viagem no exterior. O levantamento de toda essa documentação que nós pedimos também demora. Então, essa semana a gente até tem uma sessão ordinária que eu cancelei, aguardando chegar a documentação, para que a gente possa de fato se reunir com com bastante documentos em mãos para poder determinar os próximos passos aí da CPI. Você ia falar alguma coisa lá? Era a mesma coisa que você ia perguntar, a duração da... E qual que é o fim disso, César? O que acontece quando foi tudo concluído? Olha, a CPI termina num relatório, né? Esse relatório interessa demais ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à própria Câmara, Poder Legislativo, Poder Executivo e sociedade em geral. Então a gente espera ter um relatório muito consistente sobre essa situação que ocorreu na cidade. Na verdade, trazer luz às sombras, mostrar o que de fato aconteceu, porque todo contribuinte tem o direito de saber o porquê nós estamos passando por necessidade, sendo uma cidade tão rica com um orçamento tão grande. Né? Acho que a gente tem o direito, tem o dever, e a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo. E é isso que a gente quer fazer. Legal, bacana. Mas a responsabilidade é civil só? Não, na verdade sim. A CPI não tem o poder de condenar ninguém. Sim. Só faz esse relatório. Esse relatório pode ir para os órgãos de fiscalização externa. Né? Mais ou menos isso aí, a CPI age dessa forma. Entendi. Temos bastante poder nela, mas não somos nós que julgamos, né? De repente, dependendo do que for, ficou de forma muito clara uma culpabilidade em cima de algum agente político ou público, isso pode ser direcionado para o Tribunal de Contas, que aí com certeza vai tomar suas medidas, né, junto com o Ministério Público, tanto cíveis quanto criminais, se for necessário. Então isso pode se desdobrar demais, esse relatório. Entendi. Agora já falando da atualidade, né? Falando aí governo Tite Campanella, o que a gente pode esperar dos projetos que vem aí? Olha, falar do Tite para mim é muito fácil, né? Antes de chegar no governo. Eu tenho uma expectativa muito grande porque eu conheço a pessoa Tite Campanella. Eu conheço por trás do político. E eu acredito no que tem lá naquela cabeça e naquele coração. Eu não tenho dúvidas que a intenção é fazer o melhor possível. Seguir os passos do pai. Poxa, olha que bacana. O pai foi prefeito. E aí o cara, teve a chance de ser prefeito. Uma história muito, muito legal. E ele quer deixar o seu legado também. Então eu tenho essa expectativa. Ele formou um time excelente. Tem cabeças maravilhosas na equipe, secretários muito bons. Eu não tenho dúvidas que passando essa fase, esse nevoeiro aí, a gente vai conseguir avançar muito na cidade. Aliás, já está sendo feito, né? Grandes projetos já estão sendo feitos esse ano. Mas eu creio que passando esse ano, um pouquinho do ano que vem, aí realmente a gente vai mostrar para o que veio. Que vai dar uma aliviada aí nisso que você acabou de falar. De forma orçamentária, financeira, a gente consegue respirar mais e consegue avançar mais em política pública. É isso. Agora a gente tá no mês de aniversário da cidade, né? Perfeito. O que vai ter no aniversário de São Caetano? Então, o prefeito teve um acerto gigantesco. A gente tem um histórico de grandes shows. A população de São Caetano consome e gosta desses grandes shows. Mas, infelizmente, a gente chegou a soltar o edital de contratação de 3 bandas grandes, não me lembro agora exatamente quais eram. Mas aí deu-se um passo para trás, cancelou essas contratações, e aí o governo preferiu fazer um aniversário diferente, com atrações menores, focando e dando espaço para o pequeno artista, para os fazedores de cultura da cidade, que precisam desse espaço também. Então, o governo optou por não fazer grande mídia, grandes shows, e dar esse espaço, economizar, fazer um evento com um custo bem mais baixo, dando abertura para a gente da gente, vamos assim dizer. Gente de São Caetano poder fazer cultura e lazer. Porque São Caetano consome muito, né? Quando é o aniversário de São Caetano, a gente viu ano passado que teve Péricles, né? E ficou gente para fora. Foi aí absurdo. Mas acho que vai ser, o consumo vai ser grande também. A gente adora, é uma outra pegada. Vai ser muito bacana. A secretária de Cultura, Camila Zanon, desenhou uma cronologia muito legal. Nós vamos ter
um aniversário muito eclético, com vários tipos de apresentação diferentes, sabe? Eu acho que vai agradar todo o público de São Caetano. Vai ser bem bacana. E outra, a gente vai ter a oportunidade de valorizar aqueles que precisam, né? Legal. Sim. Porque, olha, como é difícil hoje fazer cultura e você conseguir romper essa barreira do amador pro profissional, e a gente pode dar esse empurrãozinho aí importante para esse pessoal. Sim, a cultura, inclusive, na nossa cidade cresceu muito, né? Secretaria de Cultura, veio também a Casa do Artesão, e aí a gente, inclusive, mandar um beijo para um filho, né, Filho meu. o Bambam, maravilhoso, Bambam. Inclusive, que é da Casa do Artesão. Beijo eu não vou mandar, mas mandar um abraço. Então tá bom, né? Aliás, a Casa do Artesão faz um trabalho também maravilhoso nessa parte de cultura, né? Parabéns a todo mundo lá da Casa do Artesão, porque realmente dá para as pessoas um espaço, não para complementar a renda só, não só para ter um segmento, A cabeça. a cabeça, a parte terapêutica, É isso. né? Deixar os pequenos artistas Ó, fazedores já de fica cultura. aí, ó, pro nosso vereador, líder de governo, fazer um projeto lá na Casa do Artesão pra PCD. Eu acho que ia ser muito legal. Eu já pensei nisso. Tô para visitar o Fundo Social e eu pensei, eu também vou lá na Casa do Artesão, tenho certeza. E outra, é muito importante, tanto para o Fundo Social quanto para a Casa do Artesão, dar o espaço para a mãe atípica. Porque a mãe atípica, nós temos um estudo que fala que mais ou menos até o 5º ano de idade da criança PCD ou com transtorno, o pai abandona a família. E aí essa mãe vira provedora... É dado... É dado oficial. Essa mãe, ela vira provedora de lar, Caraca. ela tem que cumprir a jornada terapêutica, tem que cumprir a jornada médica da criança, escolar e pôr comida na mesa. Como ela faz tudo isso? Nossa, não é fácil. Se você soubesse o que me chega no gabinete de situações de famílias dessa forma, em que o pai abandona, larga, não aceita a criança, ou simplesmente vai embora, a situação que fica com essas mães, né, muitas vezes vivendo de BPC, o benefício de prestação continuada, que as crianças com deficiência têm o direito, quase que o Lula cortou isso, viu? Quase que o pai dos pobres quase cortou o BPSC das nossas crianças com deficiência, né? Quis dar um chapéu nas crianças com Zika vírus. Graças a Deus o Congresso conseguiu reverter. Mas ainda precisamos avançar nessa política federal, porque o BPSC ele é preponderante, mas quase que a família não tem que ter renda para a criança poder gozar do direito. Eu sei o custo e a dificuldade que é ter você ter uma criança. Sim. O meu filho toma um complemento alimentar que chama Pediassure. Por semana é R$300. Tem mais essa também, né? Que a conta é... Só o complemento alimentar dele. Caramba. Então, assim, como é que... Eu não sei, a gente precisa avançar demais essa pauta aí. Concordo com você. E contamos com você, inclusive. Quero deixar um convite aqui oficial para o nosso prefeito, Tite Campanella, vir aqui conversar com a gente. Vamos ver se o Palmeiras vai ser campeão mundial ou não. Ele vai estar super feliz para vir aqui falar com nós. Deixa isso para lá, porque eu não quero nem entrar muito em detalhes. E falar para vocês seguirem também o Fala BC _news no Instagram e deixar um espaço para ele falar alguma coisa aqui para nós, isso, seu último moradores. Recado. Mais alguma coisa, Lucão? Tranquilo? O Lucão é a voz de Deus aqui disso. Bom, então, César, por favor, né, dá o seu recado aí para a população de São Caetano. Agradecer primeiro a vocês, a equipe, ao Lucas, pelo convite. Contem comigo sempre. Sempre que vocês querem bater papo e falar de questões polêmicas, estou à disposição. E dizer para as pessoas não perderem a expectativa na política. Ainda tem gente muito boa lá dentro, ainda tem gente que quer fazer a diferença, que quer construir uma cidade melhor, que entende que a política é o caminho para melhorar a vida das pessoas, e é isso que eu faço e outros colegas meus também. Então acreditem, busquem saber quem é quem, não fomentem a política do mal, não fomentem a política do Datena, a política do influencer político, da perseguição, aqueles que fingem que estão fiscalizando para colocar pessoas na cadeira do psiquiatra. Não permitam
aceitam que isso aconteça. Isso faz mal, isso adoece as pessoas. A gente tem que ter o contraponto, mas sempre de forma saudável, buscar o melhor para as pessoas, independente se você é base, oposição, independente, é PT, é PSOL, é PL, a gente tem que buscar o melhor para a população. Então, em determinado momento, todo mundo tem que falar a mesma língua. Quando a gente vai votar algo bom para a cidade, quando a gente vai buscar desenvolver um bom projeto. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. Então, você é muito importante para separar o joio do trigo. Vamos tirar da nossa política aqueles que fazem mal, que não tem projeto, não buscam nada, agregar em nada, não tem nada para fazer a não ser falar mal dos outros e perseguir as pessoas. Disso aí nós estamos de saco cheio. De resto, contem comigo, contem com o governo Tite Campanella. A expectativa é que a gente voe depois dessa fase inicial mais difícil. Tenho muita fé no Tite Campanella e no governo como um todo e na equipe. Nós estamos aí à disposição de todo mundo. Muito legal. E aí, como foi a experiência, Lari? Eu amei. Gostou? Eu confesso que no começo eu fiquei meio preocupada, mas acho que fluiu muito bem. Eu Foi tranquilo, adorei. né? Muito bom. César também leva na... César fala sozinho. Fala Obrigado. bem, fala sozinho. É um cara articulado, fala bem, sabe o que tu falar, inteligente. E não é. E outra, é tudo na discussão saudável sempre, né, César? Exatamente. É isso. Respeito. E algum recadinho a gente tem que dar? Pedir pro pessoal seguir o maior portal de notícia da ABC. Qual é? O nosso programa, né? O Fala ABC News. É underline, viu, gente? Que tem o Fala ABC underline News, né? Até falar pro Lucas, porque a gente tava falando aqui direto, pro pessoal seguir no Instagram. Não esquece, vai passar metade do programa, né? Pra a galera gente vai- entender. Pra quem tá assistindo agora, tá vendo pelo YouTube. Então, se Sim. quem tá vendo pelo YouTube, ele tá assistindo pelo TV ABC Shop oficial ou pela Fala ABC News, certo? Então, você pode procurar lá nos dois canais que vai ter todos os podcasts que a gente gravar Na até hoje, íntegra. vai estar lá disponível na íntegra. E não esqueçam que os cortes também vão ser postados Isso, no Fala Instagram. ABC News, isso. Isso, underline news. E passa o seu arroba também lá. Rocha Lalá, pra quem quiser me seguir. E falar que os looks que eu venho apresentar e os acessórios são da minha loja. Elas Usam Gringa, então quem quiser comprar, Então dá o recadinho. o arroba Elas Usam Gringa. As peças, vestido, todos os acessórios que eu tô usando são na minha loja. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais uma super novidade. A semana que vem eu tô sabendo, me contaram, tem 2 convidados semana que vem. Vai pegar fogo isso aqui. Tomara, eu quero ver sair labareda daqui, Ah, hein? Então você também quer? Então, ó, segue a gente lá nos arroba que a gente passou aqui e não deixe de assistir sempre o Fala ABC aqui, o podcast, tá bom? Segue a gente, Fala ABC underline News. É isso aí. Até a semana que vem. Beijo, tchau.